nosso texto bíblico, Atos, capítulo 28. Nós vamos ler a partir dos versos 11. Atos, capítulo 28, a partir do verso 11. Quero ler com você esse texto. Vai dizer assim, queridos. Atos, capítulo 28, a partir do versículo 11, diz: Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Apartando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Verso 21. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhe deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir a Jerusalém, depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado, e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Senhor, mais uma vez queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, nos desafie, para que, Senhor, possamos aplicá-la de maneira adequada às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje chegamos, ó Pai, ao término deste livro. Senhor, foram dias maravilhosos, onde juntos podemos ler todo o livro de Atos, expor, Senhor,
cada detalhe daquilo que o Senhor, através de Lucas, escreveu dentro deste livro. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que até aqui o Senhor de fato tem nos ajudado. Portanto, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez essa noite, fala ao nosso coração, compartilha a tua vontade soberana estabelecida na tua palavra e nos desafie para a glória do teu nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já teve o privilégio de, em algum momento da sua vida, poder fazer uma viagem para um lugar em que você sonhou estar, um lugar onde você se preparou para estar, um lugar onde você gostaria de conhecer e Deus te deu a oportunidade de chegar neste lugar? Por exemplo, você de repente nas tuas férias pega aí 15 dias e vai lá para Ilhas Maldívias, né? Já pensou? Não? Não, né? Lá agora não, né? Agora ninguém quer ir para Ilhas Maldívias, né? Claro, né? Está lá pertinho do boom, né? Quando eu ficava pensando sobre o último capítulo de Atos, eu ficava pensando sobre essa realidade de chegarmos a um local onde estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus nos proporciona viver e de repente termina abruptamente a viagem. E você percebe que os 15 dias passaram muito rápido e que você não deu tempo de fazer nem o mínimo que você agendou, se programou para fazer durante o período de férias em que ficou. E geralmente é assim, todos nós quando saímos de férias, ao retornar o coração aperta, fala, ai, queria ficar um pouquinho mais, queria desfrutar um pouquinho mais. A sensação desse aqui que vos fala é a mesma ao chegar ao término deste livro. Eu queria ficar um pouquinho mais dentro da realidade daquilo que o Espírito Santo está fazendo através da igreja lá no período em Atos. Mas o livro termina, chega ao final da jornada de 30 anos, queridos. Foram aproximadamente 30 anos de uma jornada missional, de uma jornada incrível. E eu quero lembrar para você como nós iniciamos essa jornada. Eu quero lembrar para você que em Atos capítulo 1, versos de 1 a 8, Lucas nos diz que pelo poder do Espírito a igreja deve ser obediente e fazer e ensinar o que Jesus começou. É por isso que o livro de Atos, ele não tem uma conclusão. O Júlio Gonzalez, quando comenta o livro de Atos, chega no capítulo 28, ele diz que o livro de Atos ele não deve ter um ponto final, mas uma reticência, porque nós devemos continuar a fazer e a ensinar tudo aquilo que Jesus começou. É um desafio para mim, para você, para nós que somos igreja. Se você ler o capítulo 1 de Atos, no versículo 1, está dizendo justamente isso. Lucas está falando que nós obedientemente, pelo poder do Espírito, devemos fazer e ensinar o que Jesus começou. Ou seja, Ele nos deu exemplo e Ele nos comissionou a fazer as mesmas coisas. O livro de Atos é um relato, irmãos, do que Jesus continua fazendo do céu, através da sua igreja. O livro de Atos é um relato daquilo que Jesus, do céu, continua fazendo na terra através da sua igreja. Fez por meio dos apóstolos, fez por meio de Paulo, fez por meio de Barnabé, fez por meio da equipe missionária, fez por meio de muitos e continuará fazendo através da igreja local. É por isso, queridos, que durante esse período em que nós compartilhamos o livro de Atos, nós sempre motivamos a igreja de continuarmos a fazendo aquilo que o Senhor começou e o Senhor nos ensinou. Não para, continua. A vida, ela é missional, ela não deve parar, mas ela deve continuar, porque enquanto há vidas para ser alcançada, o desejo missional precisa brotar no coração de quem um dia fora salvo pelo amor gracioso deste Deus soberano. E como a gente sempre fala, nós temos uma mensagem central no livro. E a mensagem central do livro, finalizando esta aí: nada que os homens são capazes de fazer é suficiente para impedir o progresso e a vitória final
do Evangelho, da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, nada, nós olhamos o relato da história em Atos, o Paulo na primeira viagem missionária pregando o Evangelho, a gente percebe levantando-se muitas questões para tentar impedi-lo de compartilhar do Evangelho, mas mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, o Senhor sempre deu bom êxito aos seus filhos, tanto a Paulo, como a Pedro, como a Felipe, como a Estevão, como a todos os outros homens e mulheres que tiveram ousadamente o desejo de compartilhar de Jesus, assim o fizeram, porque nada que os homens são capazes de fazer é suficiente para impedir o progresso e a vitória final da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, e nós veremos isso aqui dentro desse texto. Veremos hoje, nesta viagem final do apóstolo Paulo, que mesmo diante das cadeias, ele continuou pregando o Evangelho de Cristo. O texto em que nós lemos começa narrando que passando 3 meses, lembra do texto do domingo passado, eles chegam na ilha de Malta, depois do naufrágio, é tratado com bondade, com singularidade, com humanidade, e após 3 meses, Paulo pregando o Evangelho em Malta por um propósito soberano de Deus, agora em um navio alexandrino, eles embarcam em direção a Roma, diferentemente, irmãos, da primeira viagem de Cesareia até Roma, onde eles passaram por um momento muito difícil de tempestade. Diz que agora o vento soprava brandamente e os conduzia até o destino final, até Roma, porque o Senhor agora estava cumprindo o que Deus falou sobre a vida do apóstolo Paulo, de que importa que assim como ele deu testemunho em Jerusalém, assim também o faça em Roma. Não esqueça isso, essa foi uma promessa que Deus fez para Paulo, lá em Atos capítulo 23, versículo 11, Paulo estava preso, o Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, coragem, tenha bom ânimo, porque da mesma forma como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, da mesma forma também você o fará em Roma. Deus prometeu para Paulo, é por isso que ele tinha consciência, queridos, que Malta não era o final da jornada, é por isso que ele tinha consciência que a víbora não era o final da jornada. Paulo tinha consciência que tinha uma promessa na vida dele, estabelecida pelo próprio Cristo, de que ele ia para Roma e que em Roma ele pregaria o Evangelho e pessoas ali poderiam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Dos versos 14 em diante é muito interessante, esses 2 versículos são bem sugestivos, porque diz que Paulo continua nesta viagem e ele passando em alguns lugares, então diz que no verso 14, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Diz que Paulo, quando chega agora, queridos, em um determinado ponto desta viagem, ele encontra alguns irmãos ao atracar. Este navio alexandrino, quero lembrar para você que é um navio cargueiro. É um navio que ele vai parando em alguns lugares, e quando Paulo ele chega em um determinado lugar, esses irmãos o convidam para que ele pudesse passar ali uma semana, e diz o texto que esses irmãos, quando convidou Paulo e a equipe missionária para ficar, surpreendentemente, Paulo recebeu a autorização para ficar. É interessante porque aqui, justamente nesta região, faltava aproximadamente 30 quilômetros para que Paulo pudesse então chegar até Roma, não mais dentro do navio, mas agora pela Via Ápia, caminhando em terra, terrestramente, Paulo chegaria até o local, o destino que Deus prometeu que ele chegaria. E o texto fala que ele teve permissão do centurião para ficar uma semana ali com aqueles irmãos, e diz que 2 delegações de cristãos da igreja em Roma foram ao encontro de Paulo para recebê-lo e acompanhá-lo até a cidade, até a capital. Eu acho que isso aqui é tão extraordinário, queridos, porque Paulo havia acabado de passar por algumas provações terríveis, com fé e coragem, sim, é verdade, com muita fé e com muita coragem, mas Paulo havia passado por situações difíceis. O coração de Paulo deve ter se apertado ao pensar que agora ele estaria indo para Roma, enfrentar César sozinho. Porém, quando Paulo, o texto diz, quando ele vê os irmãos, o coração dele se anima, ele dá graças a Deus, ele se alegra por ver os irmãos, e ele então se encoraja novamente. Isso aqui é extraordinário, porque Paulo volta a se animar. Imagina, meus irmãos, Paulo havia acabado de passar por uma série de julgamentos.
Paulo foi ouvido pelos governadores, Paulo foi ouvido pelo rei Agripa, Paulo ele agora passa pelo naufrágio, Paulo agora chega na ilha de Malta, fica 3 meses em Malta, embarca em um navio, está próximo a chegar em Roma. Imagina o coração deste missionário pulsando, mesmo sabendo que Deus havia dito que ele chegaria lá em Roma. Paulo estava com o coração temeroso, é por isso que o texto fala que ele deu graças a Deus e se reanimou, porque sabia que não estava sozinho. E a ideia, meus irmãos, é que essas duas caravanas, especialmente a segunda, quando convida Paulo, eles vão ao encontro do missionário. Esse missionário agora não é mais aquele missionário, esse missionário está sendo falado em todo o mundo. Há alguém que tem falado de um Jesus, de uma seita, do caminho, que tem transtornado o mundo onde chega. E esta notícia chega para esses irmãos que vai ao encontro de Paulo, providencialmente pelo Senhor. Deus moveu o coração daquela igreja para ir ao encontro do missionário, que está agora com algemas para encontrar com César. E isso é muito extraordinário, isso é muito legal observar, perceber. Paulo deu conta, meus irmãos, de que não estava sozinho. Paulo deu conta de que, apesar da expectativa de encontrar com o imperador, ele não estava sozinho naquela jornada. Deus levantou mais uma vez a igreja, Deus levantou mais uma vez um povo, o seu povo, para vir ao lado do apóstolo Paulo, não mais no navio, mas agora andando pela Via Ápia, entrar em Roma, com uma comitiva, com cristãos, com irmãos ao lado. Paulo não entra em Roma sozinho. Paulo agora tem o apoio de uma igreja, apesar de saber que continuaria preso, mas ele agora tem o apoio de uma igreja amada, que agora vai acompanhá-lo. É muito interessante que a palavra traduzida para vieram ao encontro do grego é a mesma palavra usada para o arrebatamento dos crentes que irão encontrar com o Senhor na sua segunda vinda. Por que isso é interessante? Por que Lucas faz questão de usar a mesma palavra do grego, a mesma palavra que Paulo utiliza lá para o arrebatamento da igreja? É um termo que é regularmente usado para as boas-vindas dos oficiais, prestado por uma delegação que vinha ao encontro de um visitante oficial e o acompanhava até a cidade. A ideia do termo de que vieram ao encontro é a ideia de alguém que tinha patente, alguém que era do alto escalão romano e que quando ele chegava na cidade, ele vinha com a comitiva e pessoas saíam para saudá-lo, para recebê-lo, para encorajá-los, para dizer, olha, nós louvamos a Deus pela sua vida, sabe? E agora Paulo está passando pelo mesmo processo. A ideia é essa. Paulo está tendo encontro com irmãos para encorajar. E Deus sabia precisamente como estava o coração do apóstolo Paulo, meus irmãos. Então, meus amados, Deus, Ele conhece como cada um de nós nos encontramos. O cristão, ele nunca está sozinho. Nós nunca estaremos sozinhos, independentemente dos momentos em que vamos viver na vida, independentemente do que estamos passando, nós nunca estaremos sozinhos. Isso não é novidade para nenhum de nós. E o Senhor sempre estará levantando pessoas para nos encorajar a continuar a jornada, a cumprir a missão, a cumprir a vontade do Senhor. O Senhor sempre fará isso com nossas vidas. Mas aqui nós aprendemos uma primeira lição, ou uma primeira aplicação para mim, para o meu coração e para a sua vida. Precisamos nos colocar como aqueles que vão gerar ânimo ao coração dos esperançosos, dos cansados, dos atribulados e dos desanimados. Assim como Deus, queridos, levantou aquelas duas igrejas, aquelas duas comitivas romanas para o encontro do apóstolo Paulo, eu e você precisamos estar sensíveis à voz de Deus para nos colocarmos como aqueles que vão gerar ânimo aos corações que estão desesperados, desencorajados, desanimados e ser instrumentos de Deus para trazer essas pessoas de volta a uma vida relacional com o Senhor, animá-la e trazer novamente a esperança para aquilo que tem tirado do seu coração o ânimo. O verso 16, então, relata que Paulo chega a Roma. E é tão interessante porque Lucas só fala isso. Quando chegamos a Roma, pronto. Aí fala o que aconteceu. Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Quando chegamos a Roma, Lucas estava presente. Quantas vezes, meus irmãos, Paulo dirigiu para Roma os seus anseios, suas orações, o seu plano, ou os seus planos, para ir até a Roma.
E Deus cumpriu. Deus fez questão de cumprir sobre a vida de Paulo o anseio do seu coração. Paulo chega a Roma não como havia sonhado, mas como um prisioneiro. Eu quero ler alguns textos com vocês. Veja qual era o anseio do coração do apóstolo Paulo. Ele já havia escrito para esses irmãos, desejando estar com eles. Mas Deus tinha os planos dele. Às vezes, nós temos os nossos planos, mas é Deus que cumpre os planos dele para nossas vidas na sua soberana vontade. Não é assim que a palavra nos ensina? Que os homens podem trilhar os seus planos, trilhar os seus caminhos, fazer os seus projetos, mas a resposta vem do Senhor? É Ele que faz isso. Romanos capítulo 1, verso 8 a 15 diz assim, veja o que Paulo escreve a essa igreja. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Era o desejo de Paulo desde o início a Roma. Paulo esboça isso aqui escrevendo, eu me programei, eu me planejei diversas vezes, mas não me fora permitido ir. O sonho de Paulo não era chegar como prisioneiro em Roma. Esse não era o plano dele. Leia comigo Romanos capítulo 15, verso 22 a 24, diz assim, o plano de Paulo para visitar a Roma, mas agora não havendo nesta região nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem, dar-lhe a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora olha o verso 30, o verso 32, recomendo-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim e a minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Paulo já desejava estar com esses irmãos. Porém, é o plano, o propósito soberano de Deus para a vida de Paulo era levá-lo de uma outra forma. Às vezes nós não entendemos isso, irmãos. Humanamente é muito difícil compreender algumas coisas. É por isso que se nós não vivermos um relacionamento genuíno com o Senhor, nós teremos dificuldade de compreender algumas coisas que vão acontecendo na nossa jornada da vida. Mas Paulo era alguém que estava completamente sintonizado com o Senhor, com a vontade de Deus para a sua vida, e ele então se enquadra aquilo que Deus tem para ele. E o texto bíblico vai dizer que Deus planeja e planejou de forma singular levar Paulo para Roma, independentemente daquilo em que ele estaria passando. Há um comentarista chamado Werner de Boer, que ele comenta sobre a entrada de Paulo em Roma, ele diz assim, nós porém, é aqui, irmãos? Esse comentarista, ele diz assim, nós, porém, precisamos silenciar diante da frase sucinta de Lucas. Quantas pessoas entraram em Roma ao longo dos séculos e da antiguidade? Generais, imperadores, comerciantes, poetas, filósofos. Ninguém terá dado grande atenção à entrada de um prisioneiro judeu com uma escolta militar. E com alguns crentes de Roma. Não obstante, ali segue pelas ruas de Roma alguém que influenciará de forma mais profunda e duradoura
o mundo do que todos os portadores de nomes famosos, ovacionados pela rua e pelo povo de Roma, quando entraram na cidade. Está alguém entrando na cidade, um judeu preso por simplesmente pregar o evangelho no meio do seu povo e não ser aceito. Mas não tão notado e observado como muitos imperadores e generais que entraram naquela capital, naquele país. Paulo era servo de Cristo e que provocaria na vida da igreja em Roma um profundo movimento de amor no coração daquele povo. Paulo chega a Roma, irmãos, encorajado, motivado, porque sabia que Deus estava cumprindo o propósito sobre a vida dele. Não como ele queria, mas como Deus planejou, como Deus quis. Então, a partir daqui, eu quero observar com você duas verdades que o texto se propõe a nos ensinar. A primeira verdade, essa que aparece aqui para mim e para você. Paulo não era prisioneiro de César, mas de Cristo. Paulo não era prisioneiro de César, irmãos. Paulo não estava preso porque o imperador tinha poder sobre a sua vida. Paulo não estava preso porque os judeus decidiram então persegui-lo. Paulo não estava preso porque os governadores então não o libertaram. Paulo estava preso porque era a vontade soberana de Deus. E Paulo tinha essa plena consciência. Precisamos aprender que temos um dono. Precisamos aprender que temos um Senhor sobre as nossas vidas, que conduz cada detalhe da nossa história, cada vírgula da nossa vida. Assim como Paulo, existem circunstâncias nas nossas vidas, irmãos, que vão estar acontecendo, mas todas elas estão sobre o cuidado do nosso Senhor, soberanamente conduzindo cada um da nossa história, como estava cuidando de Paulo. Paulo tinha essa consciência: eu não estou preso por causa de César, não estou preso por causa do imperador, não estou preso por causa dos judeus, eu não estou preso por nenhum desses motivos, eu estou na condição em que estou, porque o Deus soberano então me conduziu até aqui. Então Paulo estava preso em Roma, mas o seu ministério seguia em plena atividade. Ele estava algemado, mas a palavra de Deus tinha total liberdade, irmãos. Vejamos o texto, o verso 16 fala: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado. Certamente Júlio compartilhou de quem era Paulo, ao ponto de deixá-lo uma semana com os irmãos, só depois seguir viagem. Paulo agora está morando, queridos, em uma casa. É por isso, abrindo um parênteses, é por isso que quando Paulo escreve as suas cartas, as suas epístolas da prisão, em especial quando ele escreve a igreja em Filipos, que era uma igreja amada, uma igreja que nasceu no seu coração, uma igreja que não tem nenhuma repreensão, Paulo fala dos donativos, porque Paulo precisava pagar o aluguel da casa. E não é só pagar o aluguel da casa, Paulo precisava pagar a diária do soldado que cuidava dele, porque era assim no Império Romano. É por isso que Paulo, quando escreve para a igreja em Filipos, ele agradece aos irmãos pela participação, pelo envolvimento com ele, porque só fora possível Paulo morar em uma casa, só foi possível Paulo estar ali pagando o aluguel daquela casa, porque os irmãos estavam juntos. Paulo estava em prisão domiciliar, e os irmãos estavam cooperando com ele, abençoando a vida do apóstolo. Então Paulo, queridos, estava algemado, mas a palavra de Deus não estava. Você imagina 2 anos, Paulo algemado e um soldado, e trocava o turno, viu? A guarda pretoriana eram os melhores soldados, e trocavam-se os turnos. Imagina desses que cuidavam do apóstolo Paulo. Você não tinha oportunidade de ouvir o evangelho? Se não, vejamos alguns textos. Observe comigo. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Não, eu não sou prisioneiro por causa de César. Eu estou prisioneiro no Senhor. Eu rogo a vocês que andeis de modo digno da vocação em que vocês foram chamados.
Olha lá o que ele escreveu. Ainda para essa igreja em Éfeso. Sou embaixador preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo tinha convicção de que ele estava preso por causa do Senhor. Quando eu refletia sobre isso, eu falava: Deus, tem misericórdia do meu coração. Às vezes a gente passa por coisas que não gostaríamos de passar e a gente, teimosamente, às vezes murmura contra Deus. Mas Paulo tinha essa consciência de que ele era alguém que estava preso por causa da vontade soberana de Deus. Olha que extraordinário o que ele escreve para a igreja em Filipos, no capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou preso, que estou na prisão por causa de Cristo. Eu não estou preso aqui por causa de Roma. Porém, o que aconteceu comigo tem servido para o progresso do Evangelho. O que Deus sonhou e planejou soberanamente na minha vida tem enaltecido, o Evangelho tem sido pregado, o Cristo tem sido revelado, eu tenho falado do amor dele. Tudo o que está acontecendo em minha vida é para o progresso do Evangelho. Se nós refletirmos, queridos, na realidade soberana de Deus, individualmente, cada uma das nossas vidas, perceberemos que Deus tem propósitos em toda e qualquer circunstância da nossa história, mas que o nome dele continue sendo proclamado, exaltado, independente do meu e do seu momento. Portanto, irmãos, Paulo sabia que suas algemas faziam parte do plano de Deus e que essas circunstâncias estavam contribuindo para o progresso do Evangelho. Que maturidade. Que maturidade, irmãos. É por isso que com propriedade ele escreve à igreja em Gálatas e ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais eu. Eu cumpro a vontade daquele que é Senhor sobre a minha vida, sobre a minha história. Durante a prisão de Paulo, Paulo teve a oportunidade, queridos, de pregar o Evangelho para os níveis mais altos do governo romano. Em sua carta escrita a essa igreja em Filipos, Paulo escreve o seguinte, lá no capítulo 4, no versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César, ó igreja em Filipos, está mandando saudações. Paulo entendia que o viver missional era além da circunstância em que ele estava vivendo. Seja na primeira, segunda ou terceira viagem missionária, seja como um prisioneiro, não de Roma, não de César, mas de Cristo. Paulo entendia que era alguém comprometido com o Evangelho e que pessoas precisavam ouvir do Evangelho, independente das suas cadeias. Então, meus irmãos, eu e você, todos nós, precisamos aprender que Deus tem um plano para as nossas vidas e que soberanamente, Ele permite que passemos por momentos, sim, difíceis e use esses momentos para as nossas vidas, para o progresso do Evangelho. Ele usa todo e qualquer momento. Eu não estou falando só dos momentos difíceis, dos momentos felizes também, mas que seja para o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Dos versos 17 até os versos 30, Lucas relata o encontro de Paulo com os judeus. Lembra qual era a estratégia de Paulo quando chegava nas viagens missionárias em cada cidade que ele chegava? Paulo chegava em Listra, Icônio, Macedônia, Colossos, Tessalônica, Bereia. Ele procurava primeiro quem? O que ele procurava pregar o Evangelho? A sinagoga. Paulo não mudou a estratégia. Paulo não pode ir à sinagoga em Roma. Paulo não pode. Então Paulo convida os líderes judeus para que pudesse vir na sua prisão domiciliar, que ele queria explicar para eles
o motivo pelo qual ele estava preso. E o verso 17 mostra claramente isso. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, observe isso, contra o nosso povo, Paulo se inclui, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Neste encontro, então, Paulo enfatiza 3 pontos importantes. Primeiro, ele não havia feito nada contra o seu povo, nem contra os costumes dos seus antepassados, ele deixa isso bem claro. Segundo, ele é preso, é julgado, e por não ser considerado inocente pelos judeus, não pelos governadores, ele apela para César, porque sabia que ele iria morrer. E terceiro, Paulo declarou que estava preso por causa da esperança de Israel, ou seja, por anunciar Cristo, sua morte e sua ressurreição. É muito interessante isso. Paulo fala sobre 3 coisas. Eu não desrespeitei o nosso povo, eu não desrespeitei o costume dos nossos antepassados, eu não infringi nenhuma lei, não profanei o templo, eu estou preso e apelei para César porque havia emboscadas conspiratas para me matar-me, para tirar minha vida, e eu estou preso de forma intencional, irmãos, ele faz isso, por causa da esperança de Israel. Vocês estavam esperando o Messias, a esperança de vocês é de que o Messias viesse, pudesse redimi-los, viesse, pudesse libertá-los do jugo romano. Eu estou preso por causa da esperança daquele em que vocês estavam muito tempo aguardando, e este é Cristo. É por causa dele que eu estou preso, é por causa dele que eu estou em algema, não é por causa de Roma. Eu estou preso por um propósito, por uma vontade soberana dele. E o texto vai dizer que, no verso 21, de que eles declararam que não sabia de nada, que nenhum judeu que veio de Jerusalém informou coisa nenhuma, que nenhuma carta eles receberam. E a partir do verso 22 e 23, veja lá o que diz, o que Lucas relata: todavia queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Nós queremos ouvir um pouco mais. Nós não sabemos disso que você acabou de informar, mas nós queremos ouvi-los um pouco mais desta tua teologia, dessa seita que tem transtornado o mundo. Nós queremos saber quem de fato é este Jesus que você proclama. Verso 23 ele fala: assim combinaram encontrar-se com Paulo com um dia determinado, indo em grupo e ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde ele lhe deu explicação e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Paulo era intencional o tempo inteiro, era missional o tempo inteiro. Ele toca no assunto da esperança de Israel, que é o Cristo, e ele agora fala abertamente, expõe desde a manhã até a tarde, sobre o reino de Deus e a sua vinda. E o texto vai dizer que ele estava persuadindo a respeito, estava explicando a respeito de Jesus, usando a lei, a Torá, e usando os profetas, explicando que tanto a lei como os profetas já falavam sobre o Messias, e de que o Messias que eles aguardavam agora morreu e ressuscitou. Paulo expõe, queridos, explica as Escrituras Sagradas, aponta para Cristo. Paulo, como um bom evangelista, procurou convencer os seus ouvintes a respeito do Messias durante o dia todo. Observe, meus irmãos, que não há nenhum movimento de milagres, não há nenhuma pronúncia de profecias, mas há uma explicação das Escrituras. Paulo só explica o que as Escrituras diz. A lei, a Torá, já falava sobre o Messias. Os profetas também. Todas as vezes, isso é em toda a palavra, em que a palavra é lida e explicada, há sempre 2 reações. Aqueles que reagem àquilo que for explicado, entre aspas, positivamente, e creem, e aqueles que
rejeitam e saem. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Desde amanhã até o período da tarde, Paulo explica a respeito do Messias. O resultado é de que alguns creram e de que outros saíram e continuaram brigando. Essa é a reação dos líderes judeus em Roma. Diante da mensagem de Paulo, alguns creem, mas a maioria rejeita a sua mensagem e sai. E aí Paulo, de forma missional e proposital, evangelística, ele usa o profeta Isaías. Percebe? Ele continua usando as escrituras. Paulo usa as escrituras falando da Torá, da lei. Ele usa as escrituras falando do profeta. Quando os judeus, líderes judeus, reagem ao que Paulo está falando, ele usa o profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta, queridos, que escreveu para um povo em que estava em busca de esperança. Em um dado momento, esse profeta escreve para o povo de que eles deveriam se voltar para este Deus e de que eles deveriam se converter dos seus maus caminhos. E Paulo pega um texto do profeta Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, verso 9 e 10, e ele diz: vá, diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Paulo está falando, vocês estão tendo a oportunidade, como cada um aqui nessa noite, de ouvir a palavra do Senhor, e vocês têm a oportunidade de poder agora aceitá-la, ouvi-la de bom grado, mas desde já está se cumprindo o que Isaías disse. Não foi para aquele povo, foi lá atrás, mas Isaías está se cumprindo aqui na vida de cada um de vocês. Paulo aponta, porque o coração de vocês estão endurecidos, vocês fecharam os olhos e os ouvidos para não ouvir as Escrituras, para não entender as Escrituras. Desde já, esta pregação chegará aos ouvidos dos gentios e eles crerão, eles ouvirão, eles serão salvos, eles serão transformados, porque eles entenderão a proposta do Deus encarnado de morrer em uma cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Então, meus amados, Paulo, ele não perde a oportunidade. Agora, no verso 30 é algo bem interessante, porque Lucas nos informa que nessa prisão domiciliar, Paulo passou 2 anos. E ele recebia todos os que o procuravam, todos. Eu preciso falar um pouco sobre isso, com algumas perguntas para pensarmos à guisa de reflexão. Por 2 anos, Paulo recebeu pessoas na sua casa. E o assunto de Paulo era sobre o reino de Deus. O que se fala, meu irmão e minha irmã, na sua casa? Sobre o que e sobre quem conversamos no nosso ambiente de lar, em especial quando recebemos visita? Paulo recebeu visita por 2 anos. Sabe qual era o tema? Reino de Deus. Jesus, a esperança de Israel. E ele explica pelas Escrituras. Cuidado para que o seu lar não se torne lugares onde falas que não agradam a Deus brotem no meio da sua família. Cuidado. A casa alugada de Paulo em Roma se tornou um centro de missões. A atividade de Paulo em Roma foi descrita com precisão. Lucas diz, ele pregou o reino de Deus ousadamente, sem impedimento algum, e ensinou as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que o meu, seu lar, meu irmão, que o meu, seu lar, igreja, seja de fato um lar
onde se torne um centro de missões, onde pessoas possam ouvir e ver na minha e na sua vida postura de homens e de mulheres que servem ao Senhor. Paulo mostra isso claramente. Segundo, qual é a segunda verdade? E aí estou caminhando para o final. Segunda verdade, a nossa missão é realizada debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Por isso, nada pode impedir a missão. Caminhando no final, o texto vai dizer a partir do verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Em outras traduções fala que Paulo pregava com toda intrepidez, com toda coragem. E vocês vão entender o porquê Paulo pregava com toda a coragem. Mas o segundo ponto é esse. A nossa missão é realizada debaixo da autoridade de Cristo. Lembra o que esse Cristo falou lá no início do livro? Olha, vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e agora em Roma, confins da terra. Nós somos comissionados, como os apóstolos foram, como a equipe missionária foi, para pregar o Evangelho sobre a missão e a autoridade de Cristo Jesus. E é por isso que não há impedimento algum, não há barreiras, apesar de estar na capital romana, apesar dos imperadores reinarem, não há impedimento algum. Quando o Senhor Jesus escreveu a respeito disso, lá em Mateus, ele faz sua fala, Jesus se aproxima dos discípulos e ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A expressão autoridade é exousia. A ideia da palavra grega exousia, essa expressão, é o poder de reger, de governar, o poder de alguém que tem vontade, a ordem de obedecer àquele que está falando. Então Jesus fala, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, sobre esta autoridade vão, porque não há impedimento algum. A pregação do Evangelho será pregada, será falada, será proclamada, independente da condição em que vocês se encontrarão. Vocês contribuirão para o progresso do Evangelho, para a proclamação do mesmo, para que pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, sejam libertas. Então a autoridade de Cristo é o motivo central da missão. Foi Cristo que nos autorizou. É baseada nessa autoridade que nós agimos como mensageiros da verdade, irmãos. É baseado nessa autoridade que nos estimulamos a viver para a glória de Deus. Foi Ele que nos comissionou, foi Ele que nos enviou, foi Ele que nos deu o Espírito Santo para que possamos fazer aquilo que Paulo estava fazendo. A igreja de Cristo evangeliza e alcança almas, não com autoridade ou poder dela mesma. Ela faz isso na autoridade de Cristo. Eu quero que você pense uma coisa. Nenhum outro corpo doutrinário, nenhuma outra instituição nessa terra tem a unidade que a igreja tem com Cristo, tem a ligação que a igreja tem com Cristo. Somente a igreja, somente eu e você, podemos dizer, vivemos sob a autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E se nós vivemos sob a autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, nada pode detê-los. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É por isso que nossa mensagem central é essa: nada que os homens são capazes de fazer é suficiente para impedir o progresso e a vitória final do Evangelho. É por isso que Lucas diz que sem impedimento algum e abertamente Paulo pregava no centro de Roma, na capital de Roma, sobre o único Quírios. Não é Nero, não é Calígula, não é nenhum imperador de Roma. Há um único Senhor na história, e o nome dele é Jesus Cristo. Paulo chega em Roma com uma mensagem, irmãos. E sabe o que é mais extraordinário? Eles sabiam. Isso estava sendo falado no meio do povo. Os soldados estavam ouvindo isso. Paulo diz, a casa de César vos saúdam. Os soldados, os funcionários de César vos saúdam. Eles se converteram.
Imagina Paulo chegando para os soldados e dizendo para os soldados: você pensa que Quírios é César? Você pensa que o Senhor absoluto é César? Você pensa que o Senhor, rei sobre todas as coisas, é César? Você teme a César? Há alguém que é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele morreu pelos seus pecados para te dar uma nova história. Essa era a mensagem do Cristo que veio, que nasceu, que morreu, mas que ressuscitou. Isso estava sendo pregado ali, meus irmãos. Como Lucas acaba, o livro é extraordinário, porque acaba de forma abrupta. E ele usa um advérbio no grego. E o advérbio que Lucas usa no grego é um advérbio que tem a ideia de sem obstáculo nenhum. E é por isso que o texto está dizendo que Paulo pregava sem impedimento algum. Por quê? Porque a nossa missão é realizada debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Por isso, nada pode impedir a missão. Foi ele que autorizou. Não importa se eu estou na capital do império. Não importa se aqui reside o imperador. Eu estou sob a autoridade daquele que é Senhor sobre todas as coisas, do verdadeiro Quírios, que diz para a natureza: emudece-te mar, aquieta-te vento, e eles obedecem. Que diz para o paralítico: levanta, ele levanta. Que toca nos olhos do cego, ele enxerga. É este que é o verdadeiro Senhor da história. E é este Senhor que leva Paulo a Roma, apesar das algemas, para dizer para aquele povo romano: há somente um Quírios, há somente um Senhor na história. Há somente um Senhor. Então, o livro chega ao final com um grito de triunfo, as palavras abertamente sem impedimento algum, ressoam um grito de vitória para dizer: ninguém pode deter a pregação do Evangelho. Não importa se é lá no início, em Antioquia, quando a igreja enviou, não importa se é lá na Macedônia, não importa se é em Tessalônica, não importa onde quer que seja, não há nada neste mundo que vai parar a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Pode ser diante dos piores cenários da história, o Evangelho continuará sendo pregado por homens e mulheres levantados pelo Deus Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo, para continuar proclamando as boas verdades da sua bendita palavra. Não há nada que possa impedir, irmãos, nada. Talvez Lucas deliberadamente conclua a história de Paulo desta forma, a fim de deixá-la aberta, como se dissesse: o testemunho do cristão é uma história contínua. O testemunho deve continuar com coragem e sem obstáculo. Pois os homens podem prender, os arautos, proclamadores, mas o Evangelho não está preso. A palavra não está presa. Ela está sendo proclamada. A história do crucificado, da seita que os judeus assim disse para Paulo, do crucificado de Nazaré, tinha percorrido todo o mundo em um curso de conquista e agora abertamente, sem impedimento algum, estava sendo pregado em Roma, irmãos. Sabe o Nazareno crucificado? 30 anos tentaram acabar com a seita do caminho. E onde ela chegou? O Evangelho é imparável. Nessa noite eu quero encorajá-los a ser um arauto, um proclamador desta verdade. Irmãos, vai acontecer situações na minha vida e na sua que nós não imaginamos e não esperamos, situações em que nós não sabemos lidar, mas que isso aconteça para o progresso do Evangelho. Esteja sensível aos sinais de Deus, esteja sensível àquilo que Deus está fazendo na sua vida, onde o Senhor está te colocando. Fale do amor dEle, proclame as verdades da sua palavra, cumpra aquilo que Paulo está nos ensinando. Conclui, irmãos. Mas a conclusão nessa noite é em forma de aplicação. E eu quero fazer algumas perguntas para que eu e você, juntos como igreja, possamos avaliar o nosso estilo de vida.
Então, as perguntas são aplicativas. E eu quero que você responda no seu coração. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, da coragem de um homem preso, não por causa de César, por causa de Cristo. De um homem que está autorizado, vivendo na autoridade do Cristo. A missão que ele tem é a missão do Cristo. Paulo continua a fazer o que Cristo começou. E vai até Roma. Então as perguntas para eu e você refletir são essas. Se todos ofertassem como eu oferto, como estaria o reino de Deus? Como missões estaria? Quantos missionários você tem adotado? Quantos missionários nós temos adotados? Qual é o seu envolvimento com missões? Eu não estou falando apenas daquilo que nos cumpre fazer, que é proclamar a Jesus, que é falar de Jesus. Estou falando do envolvimento mesmo. Você contribui com missões? Reflita. Se todos orassem como eu oro, como o reino de Deus seria abençoado? Já imaginou? Se todos aqui orassem como você ora, como que seria essa igreja? Como que nós estaríamos? Reflita. Se todos evangelizassem como eu evangelizo, como que estaria a sociedade? Como que Cubatão estaria, irmãos? Se nós, há 65 anos que aqui estamos, nos comprometêssemos com esta verdade, que acabamos de ouvir, que não teremos impedimento algum, mas que a palavra continuará sendo proclamada. Isso acontece, a história relata isso. Basta você ler livros de missionários, basta você ler as biografias de homens e mulheres que, por os lugares que foram, transtornaram o mundo com esta palavra. Basta você ouvir relatos de homens e mulheres que, diante de momentos difíceis, proclamaram a verdade e pessoas estão sendo transformadas. Então, se todos evangelizassem como eu evangelizo, como estaria a sociedade? E por fim, se todos servissem como eu sirvo, como seria a igreja? Eu quero que você pense sobre isso. Porque isso, queridos, é um viver missional. Isso é um viver missional. Aprenda que o nosso impacto no mundo seria grande se todos os membros da igreja se dispusessem para orar como deveria, ofertar como deveria, servir como deveria e evangelizar como deveria. Portanto, estar missionando ou estar em missão é uma necessidade existencial da igreja. Estar missionando, estar em missões é uma necessidade existencial da igreja. Portanto, eu desafio você nessa noite a desenvolver uma vida missional. A vida missional é muito mais, meus irmãos, do que um programa. Vida missional é pregar Jesus para as pessoas, é viver intencionalmente de forma missionária em tudo que se faz, é refletir Jesus às pessoas, convidando-as a ouvir e a viver o verdadeiro evangelho. Deus vai te colocar em lugares de forma proposital para que você pregue o evangelho, para que você seja missional. Lucas termina dizendo que não há nenhum obstáculo para aqueles que são comprometidos com a vida missional. Concluo com duas frases. A primeira é do John Stott. O John Stott, quando comenta sobre esse livro, ele diz isso: os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins da terra. Os atos continuam, não mais dos apóstolos, mas de PIB Cubatão, de uma igreja movida e cheia do Espírito, comprometida com a consciência de missão, que tem comprometida com o seu vizinho, comprometida com o seu bairro, comprometida com a sua cidade, comprometida com o seu estado, comprometida com o Brasil e com o mundo. Os atos dos apóstolos terminaram, mas o nosso não. Nós devemos continuar a fazer o que Jesus nos ensinou. E a última frase que eu quero levar você a refletir é do Billy Graham. E ele diz assim:
Não somos responsáveis pela geração passada e não podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte, mas temos a nossa geração. Deus nos responsabiliza pela maneira como cumprimos nosso dever para com esta geração e como aproveitamos as oportunidades que temos. 30 anos de história que revolucionaram o mundo. Há alguma diferença de Paulo, de Silas, de Aristarco, de Lucas, de Barnabé, de Filipe, de Estevão, para mim e você? Servimos ao mesmo Deus, somos salvos pelo mesmo Cristo, pela mesma obra redentiva, temos o mesmo Espírito Santo. O que nos falta é o compromisso. Que o Senhor sacuda as nossas vidas, irmãos, para que a missão continue a partir de mim, na minha família, no meu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que o Senhor me envie. Que os atos do Espírito Santo continuem sendo realizados através de homens e mulheres cheios, empoderados pelo Espírito para proclamar essas boas verdades. Lembre-se, nós fomos autorizados por Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as etnias. Ninguém, nada poderá parar o progresso e a proclamação do Evangelho, porque Cristo nos autorizou e Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o verdadeiro Quírios, Senhor sobre todas as coisas. Se coloca de pé. Queridos, nós estamos encerrando. Eu quero convidar você nessa noite a você refletir sobre essas verdades. Quero convidar você nessa noite a pensarmos sobre tudo aquilo que conversamos aqui. Alguém próximo de você que precisa ouvir de Jesus. A história de Atos, 30 anos de história, é a história de homens e mulheres comprometidos com essa pregação, com essa proclamação. Há vizinhos meus e seus que precisam ouvir de Jesus. A nossa família precisa ouvir de Jesus. No seu trabalho você tem alguém que precisa ouvir de Jesus. Irmãos, não é fácil entender os propósitos de Deus. Às vezes Deus vai nos colocar em cada lugar que só Ele mesmo. Não sei se já aconteceu com você. Deus te colocar em um lugar que fala assim: Senhor, me tira daqui. Não, eu quero você aí, porque você é meu filho. Você é comprometido comigo, e é aí que você vai fazer a diferença. E é aí que eles estão precisando. É nosso o desafio. Portanto, vão, vocês têm a minha autoridade, eu vos autorizo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e aqui vocês devem ir, vão. Proclamem a minha palavra, vidas estão morrendo, sem esperança, desanimados, indo para o inferno, e a igreja precisa despertar. Nós precisamos, irmãos, quero convidar o louvor à frente. Nós precisamos despertar, irmãos, porque Deus está escancarando as portas. Deus está escancarando as portas, para que o Evangelho seja pregado. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de apelo, mas eu quero que você esteja sensível ao Espírito e diga para Ele: Senhor, durante esse período em que nós ouvimos sobre o que o Senhor fez em 30 anos de história da igreja, começa a fazer a partir de mim. Desperta a minha vida, Senhor, para que eu seja cheio do Teu Santo Espírito, conduzido por Ele para o ato proclamativo, para falar do Teu amor. Enquanto nós estaremos adorando, você pode orar e pedir a Deus. Se você já o faz, louvado seja Deus. Graças a Deus, a maioria de nós aqui já fazemos. É igual o povo de Capim Grosso. Mas se você ainda não faz, eu convido você de forma sincera
a dizer para Deus: Deus, aquece meu coração por missões, Senhor. Senhor, nós existimos por causa de missões, Senhor. Nós somos uma igreja hoje porque um dia alguém foi missional, Senhor. Eu estou aqui hoje porque alguém foi missional com a minha vida, foi intencional comigo, Senhor. Vidas estão morrendo, me ajuda, Senhor, desperta, aquece meu coração. Então nós vamos adorar a Deus, você vai orar no seu lugar. No final o pastor Gil Clay estará orando. Abri um parênteses só para informar vocês. A próxima série de exposição vai ser no Sermão do Monte. E nós vamos falar sobre espiritualidade na prática. Porque a gente fala que é espiritual, mas é apenas na fala. Como é que eu vivo a espiritualidade na prática? Eu sou espiritual? Sim. Como é que isso acontece na prática? O que Jesus nos ensina sobre isso? Fecha parênteses. Espero que tenha criado expectativa no seu coração. Deus abençoe.